Imaginem a situação. Se você pudesse apertar um botão e matar aleatoriamente metade da população da Terra, você apertaria? E se você soubesse que se não apertasse o botão agora, daqui a 100 anos mais ou menos, a população humana estaria extinta, você apertaria o botão? Olá! Estamos de volta! Então, com essa pergunta um tanto quanto intensa, com ela que nós damos início à discussão filosófica de Inferno, do Dan Brown. E sim, pode ser que eu tenha me empolgado lendo o Inferno de Dante. Daí eu falei assim, vamos ler o Inferno do Dan Brown, ver se tem a ver o que ele escreveu. E não muito. Não, tô brincando. Seguinte, vamos deixar de lado um pouco o Inferno do Dante e vamos pro Inferno do Dan Brown. Esse livro, se eu não me engano, seguindo os livros do Robert Langdon, foi, eu acho que o terceiro. Aí foi o Código da Vinci, o Anjos e Demônios, o Inferno, o Símbolo Perdido e Origem? Acho que foi, né? E aí os que não são do Langdon é o Ponto de Impacto e o Fortaleza Digital, não é? É uma coisa assim. É o seguinte, o que dizer? Eu acho que depois, assim, eu vou falar primeiro da história em si, depois eu dou a minha opinião, que eu acho que, pra não influenciar. A gente vai ter então mais uma história, né, como eu falei, do professor Robert Langdon, que eu confesso que eu gostaria muito de seguir essa profissão, se existisse. Que eu acho que deveria existir, assim, gostaria muito. Que inclusive acho que eu comentei, né, naquele vídeo lá da tag, né, das doenças literárias. Que eu acho que deve ser super emocionante, imagina. É muito Indiana Jones pra mim, acho sensacional. Nesse livro ele vai acordar, a gente já vai, é diferente, né, do Anjos e Demônios do Código da Vinci, que a gente tem já, a gente vai ser introduzida aos poucos, né, ao caso em si. Aqui a gente já, assim, já acorda na emoção, já aparece, assim. Ele acorda num hospital, sem memória das últimas 48 horas, 24 horas, não sei. Ele não tem memória nenhuma do que aconteceu nessas últimas horas. Inclusive ele acha que ele tá num lugar, mas ele tá em outro lugar. Ele acha que ele tá em Boston, mas no caso ele tá em Florença mesmo, na Itália, que é o centro de todo esse acontecimento da história, né? É o principal, na verdade, porque vai acontecer em várias outras cidades e em países diferentes também. E ele não tem memória. Então, assim, a gente passa mais da metade do livro, na verdade, recordando junto com ele desses acontecimentos. Então, assim, junto com ele com a Sienna Brooks, né, que é ali a médica que está acompanhando ele. E assim, o começo do livro é muito rápido, né, ele já acorda com gente atirando na cabeça dele, correndo, e ele tipo, o que tá acontecendo, meu Deus, eu não sei, meu Deus, ai, quem que eu sou, não sei. E aí é tudo muito misterioso, tanto que a gente só vai ter mesmo uma referência direta, assim, de Dante, tipo assim, é sobre
Dante, o inferno de Dante mesmo, tipo assim, a influência direta, dá um pouco assim, da metade do livro pra frente. Antes disso, a gente vai ter pequenas referências só, assim. É como se fossem referências indiretas, né? O que não atrapalha o desenrolar da história. Mas é isso. Eu acho que os livros do Dan Brown, de uma forma como um todo, assim, acaba que fica tudo num spoiler gigantesco, né? Porque é tudo cada capítulo é uma descoberta nova, é um desenrolar de... quem já leu Dan Brown sabe do que eu tô falando, mas até mesmo quem já assistiu os filmes sabe que cada pistazinha ali leva para uma outra, que leva para uma outra e que no final tudo faz sentido. Então eu não quero entrar nesses detalhes porque eu acho que a grande graça de ler esses livros, né, até mesmo assistir os filmes, é ir descobrindo junto com o Langdon e com a personagem feminina dos respectivos livros, é essa descoberta. São essas descobertas, né? Então eu não quero entrar nisso. E cada livro tem o seu elemento principal. No caso de Inferno, é justamente o Inferno de Dante, né? Que eu recomendo a leitura de Inferno antes, porque, tipo assim, não é necessário. Mas a leitura fica muito mais interessante caso você tenha lido o Inferno antes. Porque são uns pormenorizinhos ali que, caso você tenha lido, você consegue captar melhor as coisas. E o legal do Dan Brown, né, e também do Steve Berry, que eu sempre comento, é que dá pra você ver que são autores que fazem uma pesquisa antes de escrever. O que é muito diferente de vários autores por aí. E por mais que, assim, na minha perspectiva, tipo, pessoal, bem pessoal mesmo, o Steve Berry, eu acho que ele é um historiador um tanto quanto melhor. Porque, assim, eu acho que ele consegue trabalhar melhor os elementos. Enquanto que o Dan Brown, ele é mais um autor de best-seller mesmo. Então ele deixa as coisas um pouco mais superficiais, assim, um pouco mais... ele não aprofunda muito nas questões mais históricas. Então ele deixa mais superficial mesmo, assim, não entra muito em detalhes. Então as informações que ele coloca aqui são curiosas? São, mas são aquelas coisas que... Tipo assim, se você tirar uns... sei lá, uns 40 minutos da sua vida e pesquisar no Google, eu acho que qualquer pessoa acharia. Não tô desmerecendo o trabalho dele, pelo amor de Deus. Mas... sabe? E principalmente, a partir desse livro... esse livro veio antes do Símbolo Perdido, né? Eu acho que veio. A partir deste livro aqui, começou o meu problema com o Dan Brown. Eu achei o Código da Vinci e Anjos e Demônios muito legal mesmo. Eu gosto. Apesar, assim, de várias pessoas criticarem, eu acho super legal. Mas, assim, a partir desse livro e o Símbolo Perdido e principalmente o Origem, que me incomodou muito, eu fiquei muito brava porque eu paguei caro naquele livro. A sensação que eu tive com esse livro é de que o Dan Brown vendeu a sua alma para a indústria hollywoodiana. E eu fico com uma tristeza muito grande. Porque a sensação é de que, tipo assim, ele já escreveu o livro pensando no filme. E isso, gente, é de partir o coração. Ai, eu fico muito triste. Porque, assim, você consegue enxergar a cena pronta no texto. Não é igual, por exemplo, você lê o Código da Vinci ou Anjos e Demônios
que é um texto, que é um livro que foi adaptado para o cinema. Aqui não. Isso aqui é um script pro cinema. Se você pega o Origem, isso aqui, gente, não, sem brincadeira. Eita. Isso daqui é um script de cinema. Juro pra vocês. Inclusive, eu ia até fazer um vídeo disso daqui. Foi um dos... Assim que eu comecei o canal, eu falei assim, não, eu vou fazer o vídeo de Origem. Eu desisti porque eu fiquei muito brava. Tá pronto, o filme é isso aqui. Não tem o que cortar, não tem o que adaptar pra fazer. É o filme, tá aqui, pronto. Fiquei com raiva disso aqui. Muita raiva. Começou com esse livro. Juro pra vocês. Por mais que tenha tido algumas adaptações aqui, principalmente com a personagem feminina, né, a Sienna Brooks, começou com esse livro aqui. Até Anjos e Demônios deu tudo certo. Aí eu acho que ele percebeu que foi uma franquia que deu muito certo, né, que fez muito sucesso, aí ele já começou essa transição. E aí foi isso que me incomodou muito. Tipo assim, tinha... Sabe aquela coisa que você olha assim, aquela coisa que vai dar certo assim, e aí a pessoa, caca. Era essa a minha reclamação. Mas, voltando à história, aquele questionamento que eu coloquei no começo. Nós temos então o Bertrand Zorbist. Eu nunca sei falar o nome de ninguém. A gente tem esse moço, que é um bioquímico, bilionário, louco, power, bizarro, que que percebeu que o maior problema da humanidade é justamente a humanidade. A verdade é... E tipo assim, eu fiquei um pouco incomodada porque os argumentos que ele tem faz sentido. E aí eu fiquei incomodada porque eu falei assim, se faz sentido o que ele tá falando, será que eu que tenho problema também? Assim, a intenção dele é justamente chamar a atenção para o problema da superpopulação do mundo, né? A nossa capacidade de reprodução e as consequências dessa reprodução. E justamente o fato da gente não prestar atenção nesse fator e nós desviarmos a atenção disso como se isso não fosse um problema, entendeu? Como, tipo assim, deixa eu pensar um jeito de explicar. Como, tipo assim, a reprodução humana é uma coisa normal, isso é fato, né? Mas, do jeito que está indo, não é normal. Tem até no próprio trailer do filme, eles usam um videozinho lá que é um trecho, né, do filme em que ele explica isso. Que a gente demorou milhões de anos para atingir 1 bilhão de pessoas. E foram, sei lá, menos de 20 anos para atingir, sei lá, 7 bilhões. Uma coisa assim. Que é a progressão matemática, né? Lá do matemático lá, que eu não sei o nome, que eu não sou de exatas, não preciso saber disso. E aí tudo isso, essas estatísticas estão todas explicadas aqui no livro. E é aquilo que eu falei. Os argumentos que ele usa faz super sentido e elas são reais, né? Esses dados. Aqui, ó, tem o gráfico aqui. Quer ver? Tem um gráfico aqui. E tem um outro gráfico também, mais aqui pra frente. Mais pra trás, né, no caso. Que são todos gráficos assim, reais, são dados reais, que eu já tinha visto
esses dados em outros artigos científicos mesmo. Eu não vou achar, eu nunca acho. Então assim, ele faz esses apontamentos, só que é aquela coisa, né, gente? Para todo assunto, não diria assunto relevante, mas eu acho que para todas as questões tem sempre aquelas pessoas que levam por um nível muito acima do, né, que leva, que fica doido. Assim como tem na religião, no futebol, na política, tem sempre aquelas pessoas que levam, né, um nível a mais. E então ele resolveu, como ele é uma pessoa super inteligente, é um bioquímico, ele tem acesso, né, um acesso maior a essas informações e aos materiais, e ele é um bilionário, então, né, ele tem verbas, ele tem meios, ele pegou a causa com as suas próprias mãos, ele resolveu agir. Só que é aquela coisa, ele entrou em contato com pessoas do meio, como, né, no próprio livro mostra a diretora, a responsável ali pela OMS, e ele apontou os dados, ele falou assim, ó, tá acontecendo isso é a causa, isso é a consequência. E a moça, ali a diretora, que assim, diante da postura dela, diante ali do acontecimento, eu confesso que eu achei ela bem, assim, sabe, né? Achei ela muito podre. Não, né? Achei ela muito podre pra lidar com esse tipo de pessoa. Mas enfim. Ele falou assim, vocês não vão fazer nada, não? Já que vocês não vão fazer nada, eu vou fazer. E é isso que é a história. Ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. A verdade é essa. E aí que entra a questão do inferno de Dante. Só que é aí que a gente tem uma inversão de valores. Enquanto que no inferno de Dante a gente vai ter um inferno mesmo, a ideia que a gente tem de punição, de tipo assim, de você morrer e ir para o inferno porque você cometeu tal e tal pecado. Aqui, o Zorbist, ele pega essa ideia de inferno como uma consequência da superpopulação. Sabe? É tipo assim, como seria o inferno na Terra. É como se fosse tipo assim, você não precisa morrer para passar pelo inferno, entendeu? É basicamente isso. As consequências dos nossos atos serão o inferno. Então, tipo assim, a gente não vai precisar morrer, nós humanos não vamos morrer para passar pelo inferno de Dante. Então, assim, o Zorbist, ele tem essa fixação pela obra dantesca, então ele vai deixando pistas relacionadas a Dante, né, a obra dantesca, ao inferno precisamente, né, por toda a Florença. E aí, claro e óbvio que cabe ali ao Robert Langdon a descobrir essas pistas, que é o mesmo princípio ali do Anjos e Demônios e do Código da Vinci. Só que aí tem uma coisa que eu não vou contar o que é, a respeito de um dos personagens ali do livro, que eu não vou contar o que é. Que é é um dos grandes mistérios do livro. São dois grandes mistérios, né? Que é esse plano do Zorbist. É o plano, né? O que ele planejou ali, o que essas pistas levam
ao que, né, que essas pistas levam, e sobre esse personagem X. Não vou falar. E é isso, a história é essa. E a respeito da obra de Dante, a gente vai ter ali alguns elementos que o Zorbers usou, né, para enfatizar essa questão do inferno na Terra, da punição, da superpopulação, de punir mesmo os humanos e tal. E ele usou da obra do Botticelli, né, que eu comentei lá no vídeo passado. E ele usou essa imagem forte, né, essa imagem quase não, né, essa imagem literal do quadro que ele pintou sobre o inferno de Dante, como mesmo uma coisa que a gente passaria. E o livro do Dan Brown, ele sempre tem umas curiosidadezinhas que ele vai colocando assim tal. Aí uma das que eu achei bem interessante de mencionar aqui mesmo, só pra despertar a curiosidade de vocês, para quem não leu ainda o Inferno, nem o Inferno de Dante, nem o Inferno de Dan Brown, é o seguinte, eu vou ler o trecho assim, que aí eu acho que fica mais fácil de falar. Que eu acho que eu até falei no vídeo anterior. O Inferno de Dante criou um mundo de dor e sofrimento nunca antes imaginado pelo homem e definiu nossas visões modernas de inferno. Podem acreditar, a Igreja Católica tem muito a agradecer a Dante. Seu inferno aterrorizou fiéis por séculos a fio e triplicou o número de frequentadores da igreja. Isso é o Langdon falando na palestra dele. E realmente, assim, o jeito que o Dante descreveu, né, os níveis, os 9 círculos lá de inferno e tal, e principalmente depois que o Botticelli transformou aquilo num quadro, colocou aquilo de uma forma visual, porque nós seres humanos somos seres visuais, com certeza absoluta aterrorizou muita gente. Com certeza. Aquilo deve ter impregnado na mente da pessoa, assim, sério. Ainda mais naquela época, assim, 1300 e pouco. Com certeza. Com certeza. Aí um outro fator aqui é o seguinte. Que é uma outra fala do Langdon. Um outro detalhe do juízo final, do Michelangelo, né, da Capela Sistina. Este é Ramã, o Agagita, que, segundo as escrituras, foi condenado à forca. No poema de Dante, porém, ele é crucificado. Como podem ver neste detalhe da Capela Sistina, Michelangelo preferiu a versão dantesca à versão da Bíblia. Langdon sorriu e baixou a voz até um sussurro. Não contem ao Papa. Ou seja, em plena Capela Sistina, naquela pintura imensa, Michelangelo, que é o Michelangelo, preferiu pintar o Ramã, né, da versão dantesca à versão bíblica, por causa da influência dantesca na vida do Michelangelo, que inclusive tem um blurzinho dele aqui que fala, que o Michelangelo falou, o maior dos homens que já pisou nesta terra, se referindo ao Dante Alighieri. Então, assim, inclusive aqui mais pra cima, assim, fala que o Michelangelo, pouca gente sabe, mas o Michelangelo ele escreveu alguns poemas, e um deles é chamado, né, Dante, que foi inclusive dedicado, né, ao Dante. Enfim, então assim, são esses detalhezinhos assim que enquanto ele vai lembrando, né, tendo essas memórias assim, vai lembrando as palestras que ele falava sobre Dante e tal. Então assim, é um livro bacana de ler, é um livro
de entretenimento, pra você ler, pra você desestressar, pra você ler no fim de semana ali, que você não tá com nada pra fazer. Leia. Inferno. É legal, é interessante. Mas é aquilo que eu falei. Já o Dan Brown, assim, a partir desse livro, ele já está visando ali Hollywood.